Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Ótima terça-feira a todos vocês. Bora lá para mais um giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogador que andou fazendo besteira. Ah, meu Deus do céu. Também informação sobre o Gerson, confirmando aqui o que eu sempre falei sobre esse jogador lá do Zenit, que já oficial, sobre o jogador. Também para falar sobre os zagueiros que o Palmeiras estava de olho, já tem algumas definições. E também uma notícia que chama muito a atenção para 2026, vamos ter um problemão aí no começo da temporada. Lembrando, no primeiro comentário da descrição, você pode fazer o teste na hora, funcionou direitinho, você vai ter filmes e séries no seu celular, no seu televisor, ótima grade de canais e assistir todos os campeonatos pelo mundo afora. Na Europa não vão parar os campeonatos, daqui a pouco voltam as principais ligas aqui, já vai ter Campeonato Paulista, o Brasileirão começa já em janeiro, então não vacila, garante aí, você vai ter tudo no mesmo lugar. Bom, galera, também teremos um baita problema no começo de 2026, o Palmeiras ficará sem o Allianz Parque praticamente 2 meses, isso mesmo. A tendência é que o Palmeiras volte a jogar no Allianz somente no final de fevereiro, então lá na última semana de fevereiro, lembrando que o gramado está sendo trocado e com isso o Palmeiras não poderá utilizar o Allianz Parque, vai jogar na Arena Barueri. Lembrando que o Brasileirão começa no final de janeiro, então o Palmeiras vai jogar as primeiras rodadas do Brasileirão também fora do Allianz Parque. Não tem o que fazer, o gramado demora mesmo para trocar e Arena Barueri será a casa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras já saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada dos jogos. Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro fora, depois o Palmeiras vai enfrentar o Vitória no Allianz Parque, que nos últimos 2 campeonatos nós não vencemos. Depois o Palmeiras sai de novo para pegar o Internacional. E aí você vê a mistura da tabela, o Palmeiras vai pegar o Corinthians no Paulista fora, depois pega o Internacional. Então a tabela começa já muito puxada, lembrando que no ano que vem tem Copa do Mundo, então por isso que tudo está sendo antecipado para que respeitem, o calendário seja respeitado no meio do ano. Copa do Mundo, né? Só faltava os times sem jogar no meio da Copa do Mundo também. O Flaco Lopes é um jogador que deve receber proposta agora no começo desse ano. E por que eu estou falando sobre isso do Flaco Lopes? Ele é um jogador que já está sendo sondado há um certo tempo. E assim, pode ser que vocês não gostem da minha opinião, mas se a proposta fosse boa, eu venderia o Lopes. Eu vou explicar o porquê. Eu acho que o Flaco Lopes é um jogador que fez uma boa temporada. Ele mostrou até qualidades que eu nem sabia que ele tinha, saindo da área, driblando tudo. Mas eu acho que é um tipo de jogador que fez uma temporada, e isso existe muito no mercado do futebol. O jogador fez uma temporada e às vezes a gente acha que ele vai jogar essa temporada de novo várias vezes. E ele já deixou claro que tem desejo de jogar na Europa. Então se o Flaco Lopes receber uma baita proposta agora, uma proposta boa, eu faria o negócio. Se fosse uma proposta ruim e tal, aí o Palmeiras quer pedir uma grana alta, quer pedir 35, 40 milhões de euros. Eu não acho que vão pagar isso no Flaco Lopes, de verdade acho que não. Lembrando que ele foi contratado por um pouco mais de 10 milhões de dólares e acho que tomara que chegue essa proposta, né? De 40, de 38, por mim, quanto mais grana melhor, mas acho mais difícil chegar a esse valor, mas o Palmeiras pode negociar sim o atacante agora quando abrir a janela no meio do ano. E lembrando também, o Palmeiras aguarda a proposta pelo Alan, já avisou para o Newcastle quanto que ele quer. Sobre zagueiros, o Nino e o Vitão estão distantes do Palmeiras, não devem chegar à Sociedade Esportiva Palmeiras. Ontem eu trouxe para vocês a informação que o Abel queria o Nino, só que o Zenit não quer negociar o jogador, porque ele é titular do Zenit, é um jogador que tem a sua importância lá, e o Vitão tá muito caro. O Internacional pediu para o Flamengo 75 milhões por 80% do passe. Então assim, é grana, hein? É dinheiro. Então esses dois aí não devem chegar à Sociedade Esportiva Palmeiras no ano que vem. Lembrando que o Palmeiras está procurando um zagueiro. E notícia importante sobre o Gerson, galera. Um jogador que eu sempre vim aqui e falei para vocês. A maioria entendeu isso, alguns não. Falou, galera, não tem nada entre Palmeiras e Gerson. Não tem nada. O Palmeiras não contratou, ele tá chegando e tal. O Zenit queria alguns jogadores daqui, tava de olho no Alan, no Riquelme também, nosso atacante, e
PVC falou hoje que o Gerson foi oferecido ao Palmeiras pelo Zenit. Porque, pelo que me parece, ele gostaria de voltar ao futebol brasileiro. O Zenit ofereceu ele ao Palmeiras porque ele gostaria de voltar ao futebol brasileiro para ficar mais perto da seleção brasileira e tudo. Só que o Zenit pediu 25 milhões de euros, que dá mais de 160 milhões de reais. E o Palmeiras não vai pagar essa informação que eu tinha trazido para vocês. Falei, o Gerson pode até ser negociado com vir para cá. O Palmeiras não vai pagar 25 milhões de euros. Então o Gerson está descartado porque o Zenit não baixou R$1 do valor que eles pagaram para o Flamengo no ano passado. Então a negociação do Gerson não tem como evoluir porque é muita grana. Lembrando que o Gerson vai fazer 30 anos. Não dá para pagar 160 milhões num jogador que vai fazer 30 anos. Bruno Rodrigues participou de um jogo lá na sua cidade e foi punido pelo Palmeiras. Vai ser multado, mas ele até pediu desculpa já na rede social, falando que sempre cumpriu os cronogramas e tal, nunca quis quebrar as regras e falou que vacilou, errou. Mas o Bruno Rodrigues, como eu falei para vocês também, é outro jogador que está para se despedir do Palmeiras em 2026. Hoje já é dia 16 de dezembro, eu fico um pouco preocupado porque a temporada começa cedo, dia 11 já tem jogo contra a Portuguesa, a janela vai abrir daqui a pouco e não quero que o Palmeiras deixe as contratações tudo lá pra frente de novo, sabe? Chega fevereiro, março, que já começou o Campeonato Brasileiro. A diretoria tem que ser assertiva e trazer os nomes que precisam para as posições que eles designaram importantes. Negociações, saídas vão ocorrer, isso daí é um fato, tá? Não tem como fugir disso. Mas acho que o Palmeiras tem que agilizar mais, porque a gente só está ouvindo falar sobre saídas, chegadas, os jogadores que o Palmeiras quis ali, Nino, Vitão, até o Gerson, o Palmeiras observava, mas não se animava pelos preços. Nenhum desses estão próximos de chegar. E ontem, quando eu falei do Savarino, do Vitinho, do Marlon Freitas, galera, eu falei opções do mercado nacional aqui do Brasil. O Palmeiras tem que olhar para fora, onde tem grandes jogadores. Eu até falei do Marcos Antônio também, que está no São Paulo, que é da Lazio, como outras opções no mercado da bola. Vai lá no Racing, Palmeiras. Lá no Racing, lá tem pelo menos uns 2 jogadores que nós precisamos. Tem o Nardoni, que é muito bom volante. Tem o Sousa, que faz volante e é um baita de um zagueiro. A gente sabe que o futebol argentino passa por problemas financeiros e o Palmeiras poderia arrumar alguns reforços ali. Quais serão as próximas novidades? Qualquer novidade estarei de volta. Já me esqueceram também, o Andréas Pereira rebateu, falou sobre flamenguistas que tem da rede social dele, tirar sarro dele, Flamengo que conquistou os títulos e assim mesmo futebol, eles vão pegar no pé dele, porque esse Flamengo gostava muito dele quando jogava lá, esse negócio de que aconteceu aquilo lá, gostava, a maioria dos torcedores gostava, e ele falou que os torcedores estão mais preocupados em zoar ele do que curtir o próprio título. Inclusive amanhã tem Paris Saint-Germain Flamengo, cola aqui amanhã que eu vou analisar essa partida. Mas é isso mesmo, Andrés. E o Andrés falou que no ano que vem acredita que o Palmeiras vai conquistar grandes títulos, porque aí com certeza a raiva vai aumentar muito maior, porque não querem ver ele feliz aqui no Verdão. Foi o ano de 2025 que não foi dos melhores, né? Principalmente questão de títulos, trabalhar, se mexer, contratar bem para 2026 chegar mais forte. Então, acordem, diretoria. Um abraço, galera. Tamo junto. Até a próxima.